Numa mansão repleta de história e silêncio, uma governanta fiel nota um estranho padrão de luzes piscando na biblioteca. Curiosa, ela descobre um compartimento secreto e, atrás dele, a voz fraca de uma idosa implorando por socorro. A verdade é devastadora. A mulher foi trancada ali pela própria nora, que queria eliminá-la em segredo. Sem saída, a governanta arrisca tudo para expor o crime e acaba desencadeando uma reviravolta que muda o destino da casa para sempre. A casa dos Albuquerque, erguida nas encostas de Petrópolis no século XIX por um barão do café, guardava a elegância de tempos passados em cada detalhe. Os tetos ornamentados, os assoalhos de madeira nobre que rangiam discretamente, as estantes entalhadas por artesãos portugueses, tudo ali respirava história. E ninguém conhecia aquela mansão como Zuleide Oliveira, governanta que dedicara 19 anos de sua vida àquela família tradicional fluminense. Aos 53 anos, Zuleide possuía uma intuição aguçada e olhos atentos que nada deixavam passar. De origem humilde, nascida no interior de Minas Gerais, conquistara o respeito dos patrões, pela competência e discrição. Embora sua condição de funcionária nunca fosse esquecida, principalmente pela atual patroa, Márcia Albuquerque, Zuleide nutria um carinho especial por Dona Eulália, a matriarca de 84 anos, mãe de Eduardo Albuquerque. Naquela tarde chuvosa de maio, enquanto organizava livros na imponente biblioteca, Zuleide notou algo estranho. As luzes da antiga luminária Art Deco piscaram 3 vezes seguidas, depois 2, então 3 novamente. O padrão chamou sua atenção. Não era a primeira vez que acontecia. Na noite anterior, por volta das 10 horas, o mesmo fenômeno ocorrera quando passava pelo corredor. Mais um problema na fiação antiga, pensou inicialmente. A casa era repleta deles, com suas instalações que resistiam bravamente ao tempo. Mas ao se aproximar do interruptor, percebeu que estava desligado. Como poderia a luz piscar se o interruptor estava na posição de desligado? Intrigada, aproximou-se da parede onde ficava a imensa estante de livros raros. Tocou levemente os entalhes de madeira, sentindo com os dedos experientes cada curva do carvalho envelhecido. Foi quando notou um leve desalinhamento em uma das prateleiras. Em quase 20 anos trabalhando ali, jamais havia percebido aquela irregularidade. Será possível? Murmurou para si mesma, enquanto seus dedos pressionavam delicadamente o entalhe que parecia fora de lugar. Um clique suave ecoou pela biblioteca vazia. A estante moveu-se alguns centímetros para o lado, revelando uma passagem estreita. O coração de Zuleide acelerou. Histórias sobre passagens secretas em casarões coloniais não eram incomuns, mas nunca imaginara que a casa dos Albuquerque escondesse uma. Com cautela, empurrou a estante um pouco mais. A abertura era suficiente para uma pessoa passar. Do outro lado, vislumbrou um corredor escuro e estreito. Hesitou por um momento, mas sua curiosidade falou mais alto. Pegou o celular no bolso do avental e ativou a lanterna. O ar dentro da passagem era abafado, com cheiro de mofo e abandono. Avançou alguns metros até se deparar com uma porta de metal com um cadeado moderno, claramente recente, destoando da construção antiga. Aproximou-se e apoiou o ouvido na superfície fria. Foi quando ouviu, fraco, quase imperceptível, um som de batidas ritmadas. Depois uma voz frágil, trêmula, mas que reconheceria em qualquer lugar. "Tem alguém aí? Por favor, água!" Zuleide sentiu o sangue gelar nas veias. Aquela voz era Dona Eulália, a mesma senhora que, segundo Márcia, havia sido internada em uma clínica especializada em Teresópolis há quase um mês, devido a complicações de saúde. "Dona Eulália, é a Zuleide. A senhora está bem?" "Zuleide, graças a Deus. Me ajude, minha filha. Estou aqui há dias, sem remédios, pouca água." A governanta não podia acreditar no que ouvia. A matriarca da família Albuquerque estava ali, trancada em um cômodo secreto de sua própria casa. Como aquilo era possível? Quem teria feito tal coisa? "Aguente firme, Dona Eulália. Vou tirar a senhora daí!" Desesperada, Zuleide tentou forçar o cadeado, em vão. Precisava de ferramentas, ou melhor, da chave. E precisava ser rápida. O estado de Dona Eulália parecia crítico pelo tom de voz. "Quem fez isso com a senhora?" Houve uma pausa angustiante antes da resposta. "Márcia. Ela disse que eu estava..."
atrapalhando. Que a casa seria dela quando Eduardo... Água, por favor. A voz se enfraqueceu. Zuleide sentiu uma mistura de pavor e indignação. Márcia, a nora, havia trancado a própria sogra naquele lugar. Mas por quê? Sem tempo para processar completamente a situação, Zuleide ouviu passos se aproximando da biblioteca. Rapidamente, afastou-se da porta secreta, empurrou a estante de volta à posição original e pegou um espanador, fingindo limpar os livros. Márcia entrou na biblioteca com seu habitual ar de superioridade. Alta, sempre impecavelmente vestida e maquiada, era o oposto da simplicidade de Zuleide. Aos 43 anos mantinha uma beleza fria e calculada. Ainda não terminou aqui? Já passa das 5. Estou quase acabando, dona Márcia. Só mais alguns minutos. Márcia olhou ao redor como se procurasse algo fora do lugar. As luzes estavam piscando novamente? Vi do jardim. O coração de Zuleide acelerou, mas manteve a expressão neutra. Sim, senhora. A fiação antiga. Vou pedir ao seu Antônio que dê uma olhada amanhã. Márcia fixou os olhos nos de Zuleide, como se pudesse ler seus pensamentos. Você parece nervosa, Zuleide. Algum problema? Não, senhora. Só cansada. Esta semana tem sido puxada com os preparativos para o jantar de sábado. Márcia continuou observando-a por alguns segundos até que seu celular tocou. Atendeu rapidamente e afastou-se para o corredor. Zuleide aproveitou para respirar fundo, tentando organizar os pensamentos. Precisava agir, mas como? Eduardo estava em São Paulo a negócios e só voltaria em 2 dias. Quando Márcia retornou, sua expressão havia mudado. Um sorriso tenso formou-se em seus lábios finos. Zuleide, estive pensando. Você trabalha sem parar há quanto tempo? 2 anos sem férias? Quase 3, senhora. Mas estou bem, não se preocupe. Não. Isso não pode continuar. Você precisa descansar. Aliás, exijo que tire férias imediatamente, a partir de amanhã. Zuleide sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mas dona Márcia e o jantar de sábado, o senhor Eduardo volta na sexta e... Posso cuidar de tudo. Já contratei uma equipe temporária. Você merece descanso. O tom não admitia contestação. Zuleide entendeu o recado. Márcia queria-a longe dali. Teria ela percebido algo? Suspeitado que Zuleide descobrira seu segredo? Como a senhora preferir. Posso terminar a semana e... Amanhã, Zuleide. Sem discussão. E antes de ir, deixe as chaves da biblioteca comigo. Vou fazer uma reorganização nos livros e não quero ninguém entrando aqui. Naquele momento, Zuleide teve certeza. Márcia sabia que ela havia descoberto algo. E agora, tentava afastá-la para ganhar tempo. Tempo para quê? O que planejava fazer com Dona Eulália? Com o coração pesado, assentiu submissamente. Mas enquanto observava Márcia deixar a biblioteca, uma determinação cresceu dentro dela. Não abandonaria Dona Eulália. De alguma forma, encontraria um meio de ajudá-la. Mesmo que isso significasse enfrentar Márcia Albuquerque e todas as consequências que viriam. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A noite chegou lenta e angustiante para Zuleide. Deitada em seu quarto simples na área de serviço da mansão, não conseguia pregar os olhos. A imagem da porta trancada e a voz fraca de Dona Eulália implorando por água não saíam de sua mente. Olhou para o relógio, 2 da manhã. A casa estava silenciosa. Levantou-se decidida. Não podia esperar até o amanhecer. Se Márcia pretendia mandá-la embora na manhã seguinte, esta seria sua última chance de ajudar a matriarca dos Albuquerque. Com passos silenciosos, Zuleide atravessou o corredor que levava à ala principal da mansão. Conhecia cada tábua que rangia, cada canto escuro daquele casarão. Vestia apenas uma camisola simples coberta por um roupão de algodão e calçava chinelos que abafavam seus passos. Ao passar pela suíte principal, notou que a porta estava entreaberta. Márcia dormia profundamente, graças aos comprimidos que tomava todas as noites, para manter a beleza do sono, como costumava dizer. Zuleide continuou seu caminho até a biblioteca, agradecendo mentalmente por Márcia não ter trocado a fechadura ainda. A chave reserva que guardava secretamente em seu quarto encaixou-se perfeitamente na porta da biblioteca. Ao entrar, a governanta acendeu apenas a pequena luminária sobre a escrivaninha antiga, criando um círculo de luz tênue que mal iluminava o ambiente.
Dirigiu-se diretamente à estante que escondia a passagem secreta. O mecanismo cedeu facilmente ao seu toque, como se a estante quisesse revelar o segredo que guardava. Com a lanterna do celular iluminando o caminho, Zuleide percorreu o corredor estreito até a porta de metal. O cadeado continuava lá intransponível. Dona Eulália? A senhora está acordada? Sussurrou colando o ouvido à porta. Um gemido fraco respondeu do outro lado. Zuleide, é você? Sou eu sim, Dona Eulália. Vim ajudar a senhora. Graças a Deus, minha filha. Pensei que ninguém viria. A voz da idosa estava ainda mais débil que antes. O tempo estava se esgotando. Dona Eulália, a senhora sabe onde está a chave deste cadeado? Marcia. Ela guarda no quarto dela, numa caixinha de joias azul. Zuleide sentiu o estômago afundar. Teria que voltar ao quarto de Márcia e procurar a chave enquanto a patroa dormia. O risco era enorme, mas não havia alternativa. Vou buscar a chave, Dona Eulália. A senhora aguenta mais um pouco? Prometo que voltarei logo. Zuleide, cuidado. Ela tem um enfermeiro. Contratado. Rafael. A governanta estremeceu. Rafael Menezes, o suposto assistente pessoal que Márcia contratara há algumas semanas. Um homem alto, de aparência séria e poucas palavras, que Zuleide raramente via pela casa, mas que Márcia afirmava ser indispensável para seus projetos sociais. Onde ele fica, Dona Eulália? Não. Quarto de hóspedes. Do corredor leste. Ele traz comida. Às vezes. Mas pouca. Zuleide apertou os punhos com raiva. Então Rafael era cúmplice de Márcia naquela situação absurda. Volto logo, Dona Eulália. Fique tranquila. Com o coração aos pulos, Zuleide retornou pelo corredor secreto, fechou cuidadosamente a passagem e saiu da biblioteca. O corredor principal estava escuro e silencioso. Parou por um momento, aguçando os ouvidos para qualquer som fora do normal. Mas apenas o tic-tac do relógio antigo de carrilhão quebrava o silêncio. Aproximou-se com cautela do quarto de Márcia. A porta continuava entreaberta. De dentro, podia ouvir a respiração pesada da patroa. Empurrou a porta lentamente, rezando para que não rangesse. O luxuoso quarto estava na penumbra, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da janela entreaberta. Zuleide conhecia bem aquele ambiente. A cama king size, o criado mudo de mármore, o closet imenso e a penteadeira antiga que pertencera à avó de Eduardo. Era nessa penteadeira que Márcia guardava suas joias. Com passos cautelosos, Zuleide aproximou-se da penteadeira. Na gaveta superior, encontrou diversas caixas de joias, mas nenhuma azul. Seu coração acelerou quando Márcia se moveu na cama, resmungando algo incompreensível. Ficou imóvel por alguns segundos, até ter certeza de que a patroa continuava dormindo. Continuou sua busca silenciosa, abrindo uma a uma as gavetas inferiores. Na última, escondida sob lenços de seda, encontrou uma pequena caixa azul turquesa. Ao abri-la, viu não apenas uma, mas várias chaves pequenas, todas semelhantes. Qual delas? Pensou angustiada. Não havia tempo para testar cada uma. Decidiu levar a caixa inteira e devolvê-la depois. Quando estava prestes a fechar a gaveta, ouviu um barulho vindo do corredor. Passos. Alguém se aproximava. Rapidamente, fechou a gaveta e deslizou para trás da porta, segurando a respiração. Os passos pararam exatamente na frente do quarto de Márcia. Zuleide podia ver pela fresta da porta a silhueta de Rafael. O homem permaneceu imóvel por alguns instantes, como se escutasse. Então continuou seu caminho. Só quando os passos sumiram completamente no final do corredor, Zuleide permitiu-se respirar novamente. Estava claro que Rafael fazia rondas noturnas. Precisaria ser ainda mais cuidadosa. Saiu do quarto de Márcia com a caixa de chaves escondida no bolso do roupão. O caminho de volta à biblioteca pareceu interminável. Cada sombra, cada pequeno ruído amplificava sua ansiedade. Finalmente, alcançou a porta da biblioteca e entrou, trancando-a por dentro. Sem perder tempo, ativou novamente o mecanismo da estante e retornou à passagem secreta. O ar ali dentro parecia ainda mais pesado e sufocante. Quando chegou à porta de metal, chamou suavemente. Dona Eulália? Trouxe as chaves. Nenhuma resposta veio do outro lado. Zuleide sentiu o pânico crescer. Dona Eulália, a senhora está me ouvindo?
Após o que pareceu uma eternidade, a voz fraca respondeu: Estou aqui, fraca. Com as mãos trêmulas, Zuleide começou a testar as chaves no cadeado. A terceira encaixou-se perfeitamente, e o cadeado abriu com um clique. Removeu-o e empurrou a pesada porta. O cheiro que saiu de dentro do cômodo era de umidade, mofo e abandono. Apontou a lanterna do celular e o que viu partiu seu coração. Um espaço pequeno e sem janelas, com apenas um colchão fino no chão, um balde num canto e algumas garrafas de água vazias espalhadas. E ali, deitada no colchão, estava Dona Eulália Albuquerque, a elegante senhora que um dia reinara sobre aquela mansão. Seu corpo frágil parecia ainda menor, perdido em uma camisola de flanela amarrotada. Os cabelos brancos, antes sempre perfeitamente arrumados em um coque, estavam desgrenhados. O rosto marcado por profundas olheiras estava pálido e abatido. Meu Deus do céu, sussurrou Zuleide, ajoelhando-se ao lado da idosa. O que fizeram com a senhora? Dona Eulália ergueu uma mão trêmula e segurou o braço de Zuleide. Márcia, ela me disse que eu estava atrapalhando, que a casa seria dela quando Eduardo se cansasse de mim, que eu seria declarada incapaz. Vou tirar a senhora daqui agora mesmo, disse Zuleide, determinada. Tentou ajudar Dona Eulália a se levantar, mas a idosa estava fraca demais para se sustentar. Zuleide percebeu que precisaria de ajuda para tirá-la dali. Dona Eulália, vou buscar água e comida para a senhora, e depois vou ligar para o seu Eduardo. Ele precisa saber o que está acontecendo. Não. Rafael vai interceptar. Qualquer ligação tem razão, concordou Zuleide. Mas preciso pensar em algo. A dona Márcia quer me mandar embora amanhã. Dona Eulália apertou a mão de Zuleide com uma força surpreendente. Meu filho está em São Paulo. Hotel Maksud, suíte presidencial. Zuleide assentiu. Conhecia bem os hábitos do patrão. Sempre que ia a São Paulo, hospedava-se no mesmo hotel. Vou dar um jeito de falar com ele. A senhora vai ficar bem, prometo. Levantou-se decidida. Sabia o que precisava fazer. Primeiro cuidaria de Dona Eulália naquela noite, trazendo água, comida e medicamentos. Depois encontraria uma forma de contatar Eduardo, sem que Márcia ou Rafael descobrissem. O que Zuleide não sabia era que, enquanto elaborava seu plano, Rafael Menezes, parado silenciosamente no corredor da biblioteca, ouvia o leve ruído de seus movimentos do outro lado da estante, e que naquele exato momento enviava uma mensagem para Márcia. Temos um problema. A empregada descobriu. O amanhecer chegou rápido demais. Zuleide havia conseguido levar água, alguns biscoitos e um cobertor para Dona Eulália durante a madrugada. Também encontrara os remédios da idosa na gaveta do escritório de Márcia e os levara escondidos, mas sabia que medidas paliativas não resolveriam o problema. Precisava tirar a senhora daquele lugar imediatamente. Às 6 da manhã, preparou o café da manhã na cozinha como sempre fazia. Seus movimentos eram mecânicos, mas sua mente trabalhava freneticamente. Tinha certeza de que Márcia manteria a decisão de dispensá-la naquele dia, e seu tempo na mansão estava se esgotando. Bom dia, Zuleide. A voz fria de Márcia a surpreendeu. Era incomum que a patroa estivesse de pé tão cedo. Vestida em um robe de seda vermelho e com o rosto perfeitamente maquiado, parecia pronta para uma sessão de fotos, não para um café da manhã em casa. Bom dia, Dona Márcia. A senhora acordou cedo hoje. Tenho muito o que resolver, inclusive seus trâmites de saída. Já arrumou suas coisas? Zuleide manteve a expressão neutra, embora seu estômago estivesse em nós. Ainda não, senhora. Pensei que poderia terminar o dia de hoje normalmente. Márcia sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Não será necessário. Rafael pode assumir suas funções até a substituta chegar. Quero você fora daqui até o meio-dia. Zuleide assentiu submissamente, enquanto servia o café para Márcia. Ao colocar a xícara na mesa, notou que as mãos da patroa tremiam levemente. Márcia também estava nervosa, apesar da aparência controlada. Já chamei um táxi para você. Chegará às 11 horas. A indenização será depositada na sua conta em alguns dias, conforme meu contador organizar os valores. Sim, senhora. Rafael entrou na cozinha naquele momento. Alto e corpulento, com seus quase 40 anos, tinha um olhar penetrante que sempre deixava Zuleide desconfortável.
Bom dia, dona Márcia. Bom dia, Zuleide. Rafael, bom dia. Já informei a Zuleide que ela estará deixando a casa hoje. Você poderia acompanhá-la até o quarto e ajudá-la com as malas? Tenho certeza que ela tem muitas coisas acumuladas depois de tantos anos. A mensagem era clara. Rafael estaria vigiando cada movimento de Zuleide até sua saída. Não teria oportunidade de voltar à biblioteca ou de fazer qualquer ligação sem supervisão. Será um prazer, dona Márcia. Posso acompanhá-la agora mesmo, Zuleide? Com o coração pesado, a governanta seguiu Rafael até seu pequeno quarto nos fundos da mansão. Precisava pensar rápido. Sua única chance seria durante o trajeto até a rodoviária de Petrópolis, quando estivesse longe dos olhos vigilantes de Rafael. No quarto, começou a guardar suas roupas na mala surrada que trouxera quase 20 anos atrás, quando chegara à casa dos Albuquerque. Rafael permaneceu na porta, observando cada movimento. Você trabalha aqui há muito tempo, não é? Perguntou ele em tom casual. 19 anos. Deve ser difícil deixar um lugar onde passou tanto tempo. Zuleide olhou diretamente nos olhos dele. Algumas coisas são mais difíceis de deixar para trás que outras. Algo no olhar de Rafael mudou. Por um instante, Zuleide pensou ter visto uma sombra de dúvida, talvez até de culpa. Sei que não é da minha conta, continuou ela, arriscando-se. Mas a senhora Eulália, ela está realmente bem na clínica? Rafael tensionou visivelmente. Por que a pergunta? Preocupação. Cuidei dela por muitos anos. Dona Márcia garante que ela está recebendo os melhores cuidados. Zuleide apenas assentiu, voltando sua atenção para a mala. Sabia que tinha tocado em um ponto sensível. Rafael não parecia completamente confortável com a situação, o que poderia ser útil. Às 10h30, Zuleide estava com suas malas prontas na sala de estar. Uma vida inteira reduzida a 2 malas e uma bolsa. Márcia entregou-lhe um envelope. Seu último pagamento em dinheiro. O restante será depositado. E uma carta de recomendação, caso precise. Zuleide pegou o envelope sem dizer nada. Olhou ao redor para a mansão que conhecia tão bem, sentindo como se abandonasse não apenas um trabalho, mas uma parte de si mesma. O táxi chegou, anunciou Rafael, olhando pela janela. Márcia sorriu friamente. Adeus, Zuleide. Agradeço seus serviços todos esses anos. A governanta fez uma pequena mesura com a cabeça. Adeus, dona Márcia. Espero que a senhora cuide bem desta casa e de todos que vivem nela. Por um instante, os olhos das 2 mulheres se encontraram em um duelo silencioso. Márcia foi a primeira a desviar o olhar. Rafael, ajude-a com as malas. No trajeto até o portão, Zuleide tomou uma decisão. Não poderia simplesmente ir embora. Enquanto Rafael colocava suas malas no porta-malas do táxi, ela se aproximou dele e sussurrou. Sei o que vocês estão fazendo com Dona Eulália. Isso não é certo, Rafael. O homem congelou por um segundo. Depois se virou para ela com uma expressão dura. Não sei do que está falando. Entre no táxi, Zuleide. Ela precisa de cuidados médicos. Está muito fraca. Entre no táxi, agora. Zuleide obedeceu, mas antes de fechar a porta olhou nos olhos dele. Você sabe que isso é errado. Se algo acontecer com ela, você também será responsável. A porta do táxi fechou-se e o veículo começou a se afastar da mansão. Pelo retrovisor, Zuleide viu Rafael parado no portão, observando o carro se distanciar. Para onde, senhora? Perguntou o taxista. Zuleide hesitou. Seu plano inicial era ir até a rodoviária, mas agora pensava em outra alternativa. O senhor conhece o Hotel Palácio Quitandinha? Claro, senhora. Um dos cartões postais de Petrópolis. Pode me levar até lá, por favor? O Hotel Palácio Quitandinha, antigo cassino transformado em centro de convenções e hotel, ficava a menos de 20 minutos da mansão. Zuleide sabia que de lá poderia fazer uma ligação segura para São Paulo, para Eduardo Albuquerque. Durante o trajeto, observou pela janela as ruas de paralelepípedos e as casas históricas de Petrópolis. A cidade, aninhada entre as montanhas da Serra da Estrela, normalmente lhe trazia uma sensação de paz, mas não naquele dia. Sua mente estava ocupada formulando o que diria a Eduardo. O táxi parou na entrada majestosa do Quitandinha. Zuleide pagou a corrida, deixou suas malas na recepção e dirigiu-se ao saguão principal. Procurou um telefone público, mas não encontrou. Os tempos haviam mudado.
Precisaria usar um telefone do hotel. Na recepção, uma jovem atendente sorriu cordialmente. Bom dia, senhora. Em que posso ajudá-la? Preciso fazer uma ligação interurbana urgente. É possível usar um telefone do hotel? Posso pagar pela ligação. Claro, senhora. Pode usar o telefone aqui no balcão. Zuleide agradeceu e discou o número do Hotel Maxud em São Paulo. Após alguns minutos explicando a urgência da situação, conseguiu ser transferida para a suíte de Eduardo Albuquerque. A voz familiar do patrão atendeu após 3 toques. Alô? Senhor Eduardo? É Zuleide. Zuleide? Aconteceu alguma coisa na mansão? Ela respirou fundo. Era agora ou nunca. Senhor Eduardo, preciso falar sobre sua mãe. Minha mãe? O que tem ela? Aconteceu algo na clínica. Ela não está em clínica nenhuma, senhor Eduardo. Houve um momento de silêncio tenso do outro lado da linha. Como assim? Márcia me disse que mamãe foi internada há quase 1 mês, por causa de uma pneumonia. Sua mãe está na mansão, senhor. Escondida em um cômodo secreto atrás da biblioteca. Trancada lá. Eu a encontrei ontem à noite. A respiração de Eduardo tornou-se audível através do telefone. Zuleide, você tem certeza disso? Absoluta, senhor. Falei com ela. Está muito fraca, precisando de cuidados médicos urgentes. A dona Márcia me mandou embora hoje quando percebeu que eu tinha descoberto. Outro momento de silêncio, seguido por sons de movimento. Estou voltando para Petrópolis agora mesmo. Vou pegar o primeiro voo. Onde você está? No Hotel Quitandinha. Fique lá, vou chegar o mais rápido possível. Não tente voltar à mansão sozinha, entendeu? Pode ser perigoso. Sim, senhor. Mas sua mãe? Vou ligar para a polícia de Petrópolis agora mesmo. Eles precisam verificar isso imediatamente. Zuleide sentiu um nó na garganta. Senhor Eduardo, tem outra coisa. A dona Márcia contratou um homem, Rafael. Ele está ajudando a manter sua mãe presa. Tenha cuidado. Meu Deus, a voz de Eduardo falhou. Como ela pôde... Como não percebi, o senhor estava sempre viajando. Ela planejou tudo nos mínimos detalhes. Zuleide, você salvou minha mãe. Nunca vou poder agradecer o suficiente. Fique no hotel, estou indo para aí. A ligação encerrou-se. Zuleide devolveu o telefone à recepcionista, agradecendo. Um peso enorme havia sido tirado de seus ombros, mas a preocupação persistia. Sabia que Márcia não entregaria Dona Eulália facilmente quando a polícia chegasse. E Rafael poderia ser perigoso se encurralado. Sentou-se em uma poltrona no saguão do hotel, tentando acalmar seus pensamentos. Havia feito o que precisava ser feito. Agora tudo estava nas mãos das autoridades e nas mãos de Eduardo Albuquerque. O que Zuleide não sabia era que naquele exato momento Márcia recebia uma ligação em seu celular. Uma ligação de um contato na companhia telefônica, informando sobre uma chamada interurbana feita do Hotel Quitandinha para São Paulo, para o hotel onde Eduardo estava hospedado. Empalidecendo, Márcia virou-se para Rafael, que acabara de entrar em seu escritório. Ela ligou para Eduardo. Precisamos agir agora. O delegado Paulo Rezende ouviu atentamente a ligação de Eduardo Albuquerque. Em seus 25 anos servindo à Polícia Civil de Petrópolis, já tinha visto de tudo, mas a acusação de que uma senhora idosa estaria sendo mantida em cárcere dentro de sua própria casa, pela própria nora, era algo inusitado até para seus padrões. Senhor Albuquerque, entendo sua preocupação, mas precisamos proceder dentro da lei. Não posso simplesmente invadir uma propriedade privada baseado apenas em uma denúncia por telefone. Delegado, estamos falando da minha mãe, uma senhora de 84 anos que pode estar correndo risco de vida neste momento. Compreendo. Enviarei 2 agentes para verificar a situação. Eles podem solicitar uma visita para verificar o bem-estar da sua mãe. Se houver qualquer resistência, aí sim teremos motivos para ações mais enérgicas. Eduardo relutantemente concordou, mas insistiu que os policiais fossem imediatamente. Enquanto isso, ele já estava a caminho do aeroporto de Congonhas para pegar o primeiro voo para o Rio de Janeiro. Na mansão dos Albuquerque, Márcia caminhava de um lado para outro no escritório, o rosto contraído em uma expressão de fúria e desespero. Ela arruinou tudo, anos planejando cada detalhe, e aquela empregadinha intrometida destruiu tudo em um dia. Rafael permanecia calado, encostado à parede, seu rosto normalmente impassível,
mostrava sinais de preocupação. O que vamos fazer, Márcia? Se a polícia vier? Eles não têm nada contra nós. Vão encontrar uma casa normal sem nenhuma idosa escondida em lugar nenhum. Rafael arregalou os olhos. O que você está sugerindo? Márcia parou de caminhar e o encarou fixamente. Precisamos mover Dona Eulália. Agora. Mover para onde? Ela mal consegue andar. Para a clínica em Teresópolis, onde supostamente ela já deveria estar. Tenho contatos lá. Eles registrarão a entrada dela como se tivesse sido semanas atrás. E como explicaremos o estado dela? Ela está desidratada, fraca. Diremos que teve uma recaída recente, que a pneumonia piorou. Rafael balançou a cabeça, visivelmente desconfortável. Isso é loucura, Márcia. Estamos nos aprofundando demais nisso. Você já está envolvido até o pescoço, Rafael. Se eu cair, você cai comigo. Ou esqueceu quem pagou suas dívidas de jogo? Quem tirou você daquele buraco? O homem baixou a cabeça, derrotado. Márcia aproximou-se e tocou seu rosto com falsa ternura. Nós dois sabemos que você não tem escolha. Agora vá buscar a velha. Vamos colocá-la no carro e levá-la para Teresópolis antes que a polícia ou Eduardo cheguem. Rafael assentiu relutantemente e saiu do escritório em direção à biblioteca. Márcia pegou o telefone e fez uma ligação rápida para a clínica Santa Clara em Teresópolis, falando com o diretor administrativo, um antigo amigo que lhe devia favores. Em menos de 5 minutos, tudo estava arranjado. Dona Eulália seria registrada como paciente internada há 3 semanas, com um quadro de pneumonia complicada por sua idade avançada. Márcia sorriu satisfeita ao desligar o telefone. Sua mente calculista já elaborava a história que contaria a Eduardo. Como havia sido difícil ver a sogra piorando na clínica, como os médicos tinham aconselhado a não perturbá-lo durante sua importante viagem de negócios, com notícias que só o deixariam preocupado, sem poder fazer nada à distância. Seus pensamentos foram interrompidos pelo retorno de Rafael, que entrou no escritório com uma expressão alarmada. Ela não está lá. O compartimento secreto está vazio. Márcia sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim não está? Onde ela poderia estar? Não sei. A porta estava aberta. O cadeado removido. Ela simplesmente não está mais lá. Aquela maldita empregada. Ela deve ter tirado a velha antes de sair. Impossível. Eu a acompanhei o tempo todo, até o táxi. Ela não teria como transportar Dona Eulália. A senhora mal consegue ficar de pé. Márcia começou a andar em círculos novamente, seu cérebro trabalhando freneticamente. Alguém mais deve saber sobre o compartimento. Alguém ajudou Zuleide. Nesse momento, a campainha da mansão tocou. Rafael e Márcia trocaram olhares apreensivos. Vá ver quem é, ordenou ela. E lembre-se, Dona Eulália está na clínica há 3 semanas. Você é apenas o assistente pessoal que me ajuda com meus projetos sociais. Rafael ajustou a gravata e dirigiu-se à porta principal. Ao abri-la, encontrou 2 homens em trajes sociais com expressões sérias. Boa tarde. Podemos ajudar? Boa tarde. Sou o inspetor Martinez e este é o agente Souza da Polícia Civil. Gostaríamos de falar com a senhora Márcia Albuquerque. Rafael manteve a compostura. Posso perguntar do que se trata? É um assunto particular. Preferimos falar diretamente com ela. Claro, entrem, por favor. Vou chamá-la. Os policiais foram conduzidos à sala de estar, enquanto Rafael foi informar Márcia. Ela respirou fundo, ajustou seu vestido elegante e preparou seu melhor sorriso antes de entrar na sala. Boa tarde, senhores. Em que posso ajudá-los? O inspetor Martinez apresentou-se novamente. Senhora Albuquerque, recebemos uma denúncia referente à sua sogra, Dona Eulália Albuquerque. Márcia assumiu uma expressão de preocupação. Minha sogra? Ela está internada em uma clínica em Teresópolis há algumas semanas. Aconteceu algo com ela? A senhora teria como comprovar essa internação? Um relatório médico, talvez? Claro, posso ligar para a clínica agora mesmo. Mas posso saber o que está acontecendo? Estou ficando preocupada. O inspetor trocou olhares com seu colega antes de continuar. Senhora Albuquerque, recebemos uma denúncia de que Dona Eulália estaria sendo mantida contra sua vontade nesta casa, em condições precárias. Márcia deixou escapar uma risada nervosa. Isso é absurdo. Quem faria uma acusação dessas?
A denúncia partiu do filho da senhora Eulália, Eduardo Albuquerque, com base em informações fornecidas por uma ex-funcionária desta casa. O sorriso de Márcia desapareceu. Zuleide. Claro, ela trabalhou aqui por muitos anos, mas infelizmente teve que ser dispensada hoje mesmo. Estava apresentando sinais de confusão mental, inventando histórias. Fiquei preocupada com sua saúde mental, para ser sincera. Os policiais permaneceram impassíveis. Senhora Albuquerque, gostaríamos de verificar as dependências da casa, se não se importa. Com que base? Vocês não têm um mandado, têm? Na verdade, estamos aqui para verificar o bem-estar de uma idosa, com base em uma denúncia. Se a senhora não tem nada a esconder, não vejo motivo para impedir nossa verificação. Márcia sentiu-se encurralada. Recusar a entrada dos policiais apenas aumentaria as suspeitas. Tudo bem. Rafael pode acompanhá-los. Eu vou ligar para a clínica para esclarecer essa situação ridícula. Enquanto os policiais iniciavam a inspeção pela casa, acompanhados por Rafael, Márcia retirou-se para o escritório. Com as mãos trêmulas, discou o número da clínica. Dr. Mendes, sou eu. Os policiais estão aqui. Sim, agora mesmo. Preciso que você confirme que minha sogra está internada aí desde... Não, espere. Eles não estão mais aqui no momento. Escute, houve uma complicação. Minha sogra sumiu do esconderijo. Não estou brincando. Ela simplesmente desapareceu. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Márcia desligou apressadamente. Entre! Rafael abriu a porta com uma expressão derrotada. Márcia, eles querem ver a biblioteca. Seu coração disparou. A biblioteca era onde tudo começava. A estante, a passagem secreta, o compartimento onde Dona Eulália estivera até recentemente. Diga a eles que a biblioteca está fechada para reformas. Eu já disse. Eles insistiram. Nesse momento, o inspetor Martinez apareceu atrás de Rafael. Senhora Albuquerque, precisamos verificar todos os cômodos da casa, inclusive a biblioteca. Sem alternativa, Márcia assentiu. Os três caminharam em silêncio até a imponente porta de madeira maciça da biblioteca. Com uma sensação de inevitabilidade, Márcia girou a chave na fechadura e abriu a porta. A biblioteca estava exatamente como sempre esteve, ou quase. Os livros organizados nas estantes, a escrivaninha antiga no centro, as cortinas pesadas filtrando a luz do sol. Nada parecia fora do lugar, exceto por um detalhe. Sentada em uma poltrona de couro próxima à janela, com um livro aberto no colo e um xale nos ombros, estava Dona Eulália Albuquerque. Ao lado dela, de pé, com uma bandeja contendo chá e biscoitos, estava Antônio, o jardineiro que trabalhava na mansão há mais de 30 anos. Márcia, querida, que bom que você veio. Antônio estava me contando sobre as novas rosas que plantou no Jardim Oeste. Elas ficarão lindas na primavera. A voz de Dona Eulália, embora fraca, tinha um tom de serena dignidade. Seus olhos, no entanto, brilhavam com um misto de desafio e triunfo ao encarar a nora. Márcia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como era possível? Como Dona Eulália havia saído do compartimento secreto? Como estava ali, na biblioteca? Como se nada tivesse acontecido. O inspetor Martinez aproximou-se da idosa com respeito. Dona Eulália Albuquerque? Sou o inspetor Martinez, da Polícia Civil. A senhora está bem? Estou agora, meu jovem. Graças a Zuleide e ao Antônio. Eles me salvaram. Os olhares dos policiais voltaram-se para Márcia, que permanecia paralisada na porta. Rafael, ao seu lado, parecia igualmente atônito. Senhora Márcia Albuquerque, disse formalmente o inspetor, a senhora tem algo a dizer sobre o que está acontecendo aqui? Antes que Márcia pudesse responder, a voz de Dona Eulália soou novamente, com uma força surpreendente para alguém tão fragilizado. Ela e este homem me mantiveram presa em um compartimento secreto atrás desta estante por quase um mês. Sem luz adequada, com pouca água e comida. Tudo para que eu desaparecesse. Para que pudessem declarar minha incapacidade e assumir o controle dos bens da família. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Márcia abriu a boca, fechou novamente, incapaz de formular uma defesa. Isso é loucura! Ela está delirando. Vejam o estado dela, está claramente confusa. Não estou confusa, Márcia, retrucou Dona Eulália com firmeza. Lembro-me perfeitamente de cada dia daquele inferno, de cada mentira que você contou ao meu filho.
De cada vez que você ou esse homem vinham me dar o mínimo de água e comida, apenas para me manter viva, mas fraca demais para resistir. O inspetor Martinez virou-se para seu colega. Agente Souza, acho que temos motivos suficientes para levar a senhora Márcia Albuquerque e o senhor Rafael para a delegacia para esclarecimentos formais. Márcia recuou um passo, o pânico tomando conta de seu rosto. Vocês não podem fazer isso. Não tem provas. É a palavra dela contra a minha. Na verdade, disse Antônio, o velho jardineiro falando pela primeira vez, temos provas sim. De seu bolso ele retirou um pequeno gravador. Zuleide pediu que eu instalasse isso no compartimento secreto, ontem à noite, depois que encontrou a dona Eulália. Está tudo gravado aqui. Cada visita, cada ameaça, cada confissão. Os olhos de Márcia e Rafael se arregalaram em choque. O inspetor Martinez deu um leve sorriso de aprovação. Isso facilitará muito nosso trabalho. Agente Souza, por favor, conduza os suspeitos até a viatura. Enquanto Márcia e Rafael eram escoltados para fora da biblioteca, dona Eulália inclinou-se levemente para a frente na poltrona. Inspetor, antes que leve minha nora, gostaria de dizer uma coisa a ela. O policial assentiu. E a idosa encarou Márcia nos olhos. Você nunca entendeu o que realmente importa, Márcia. Nunca foi sobre dinheiro ou poder. Era sobre família, sobre lealdade. Algo que Zuleide e Antônio, que você sempre tratou como invisíveis, têm de sobra. Eles são mais minha família do que você jamais foi. Márcia não respondeu. Com os lábios comprimidos em uma linha fina de ódio, deixou-se conduzir para fora da mansão, acompanhada por Rafael. Quando finalmente ficaram a sós na biblioteca, dona Eulália deixou escapar um suspiro profundo, como se tivesse contido a respiração por semanas. Antônio, como poderei agradecer a você e a Zuleide? O jardineiro, um senhor de quase 70 anos com pele curtida pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho, sorriu gentilmente. Não há o que agradecer, dona Eulália. A senhora sempre foi boa para todos nós. Era o mínimo que podíamos fazer. Como Zuleide conseguiu te encontrar a tempo? Ela me ligou do Hotel Quitandinha, logo depois de falar com o Sr. Eduardo. Sabia que eu tinha a chave da entrada dos fundos, que nem a dona Márcia conhece. Viemos pela passagem do jardim enquanto a dona Márcia estava ocupada no escritório. Dona Eulália sorriu, sentindo uma onda de gratidão e alívio. Meu Eduardo. Ele está voltando? Sim, senhora. Deve chegar a qualquer momento. Zuleide está esperando por ele no hotel. A idosa recostou-se na poltrona exausta, mas serena. Pela primeira vez em semanas, sentia-se segura. A justiça havia prevalecido, e tudo graças à coragem e lealdade de uma governanta que muitos considerariam apenas mais uma empregada doméstica. Antônio, quando meu filho chegar, diga a ele que quero Zuleide de volta. Não como governanta, mas como companheira. Ela merece muito mais do que lhe demos todos esses anos. O jardineiro assentiu com um sorriso de aprovação. Tenho certeza de que o Sr. Eduardo concordará, dona Eulália. Agora descanse um pouco. A senhora teve dias difíceis. Enquanto dona Eulália fechava os olhos, sentindo o calor do sol que entrava pela janela da biblioteca, o som de um carro aproximando-se rapidamente anunciava a chegada de Eduardo Albuquerque à mansão. Uma nova fase estava prestes a começar na casa dos Albuquerque. Uma fase de cura, verdade e reconhecimento do valor daqueles que por tanto tempo permaneceram nas sombras. O reencontro entre Eduardo e sua mãe foi emocionante. Ao entrar na biblioteca e ver dona Eulália sentada na poltrona, visivelmente abatida, mas viva, o empresário de 52 anos não conseguiu conter as lágrimas. Correu até ela e a abraçou delicadamente, como se temesse que ela pudesse se quebrar. Mamãe, perdoe-me. Eu não sabia. Não imaginava. Dona Eulália acariciou os cabelos grisalhos do filho com ternura. Não é sua culpa, meu filho. Márcia planejou tudo nos mínimos detalhes. Usou suas viagens, sua confiança nela. Eduardo afastou-se ligeiramente para olhar o rosto da mãe. As marcas do sofrimento eram evidentes. Os olhos fundos, a palidez, a magreza extrema. Sentiu uma onda de raiva crescer dentro dele. Ela vai pagar por isso. Juro que vai. A justiça já está sendo feita, respondeu dona Eulália com serenidade. Mas agora preciso que você faça algo por mim. Qualquer coisa, mamãe, Zuleide. Ela salvou minha vida.
Quero que ela volte, não como empregada, mas como parte da família. Eduardo sorriu entre as lágrimas. Já providenciei isso. Mandei um carro buscá-la no hotel. Ela nunca mais terá que se preocupar com nada na vida. Nesse momento, uma ambulância chegou à mansão. Os paramédicos entraram com uma maca, mas Dona Eulália insistiu em caminhar até a ambulância com a ajuda do filho e de Antônio. Sua dignidade, embora abalada pelas semanas de confinamento, permanecia intacta. Vou com a senhora até o hospital, disse Eduardo, segurando a mão da mãe enquanto os paramédicos a acomodavam na ambulância. Não, meu filho. Vá buscar Zuleide. Ela deve estar angustiada no hotel, sem saber o que aconteceu. Eu ficarei bem. Relutante, Eduardo concordou. Antes de a ambulância partir, inclinou-se e beijou a testa da mãe. Estarei logo atrás com Zuleide, prometo. No hotel Quitandinha, Zuleide aguardava ansiosamente. Desde que ligara para Eduardo, não tivera mais notícias. Tentara contatar Antônio, mas o celular do jardineiro estava fora de área. As horas se arrastavam com uma lentidão torturante. Quando o recepcionista a informou que havia um homem perguntando por ela no saguão, seu coração acelerou. Ao ver Eduardo Albuquerque caminhando em sua direção, com uma expressão que mesclava gratidão e emoção, soube imediatamente que tudo havia dado certo. Senhor Eduardo, sua mãe, está a caminho do hospital. Graças a você, Zuleide. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Eduardo a surpreendeu com um abraço apertado. Um gesto que jamais imaginara receber de seu patrão, sempre tão formal e distante. Você salvou a vida da minha mãe. Como posso agradecer? Zuleide, desacostumada a ser o centro das atenções, sentiu as bochechas corarem. Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria, senhor. Não, Zuleide. Você fez o que apenas alguém com seu caráter e coragem faria. E agora venha. Minha mãe pediu que eu a levasse direto ao hospital. Durante o trajeto até o Hospital Santa Teresa, o mais bem equipado de Petrópolis, Eduardo contou a Zuleide como encontraram Dona Eulália na biblioteca, graças ao plano dela e de Antônio. Como Márcia e Rafael foram levados pela polícia e como sua mãe, mesmo debilitada, mantivera a dignidade e a força de espírito. Mamãe quer que você volte para casa, não como governanta, mas como companheira dela. E eu quero oferecer a você um novo começo, Zuleide. Um quarto adequado, um salário justo, férias remuneradas, plano de saúde. Tudo o que você merece e nunca recebeu todos esses anos. Zuleide sentiu uma emoção profunda tomar conta de seu peito. Por quase 2 décadas, havia servido aquela família com dedicação, muitas vezes sendo tratada como invisível, especialmente por Márcia. Agora finalmente era reconhecida, não apenas como funcionária, mas como alguém importante. Aceito com gratidão, Sr. Eduardo. Sua mãe é como família para mim. Chegaram ao hospital para encontrar Dona Eulália, já sendo atendida por uma equipe médica. O diagnóstico inicial confirmou o que já suspeitavam: desidratação severa, desnutrição, anemia e um princípio de pneumonia devido à umidade do cômodo onde estivera confinada. Os médicos garantiram, contudo, que com cuidados adequados, ela se recuperaria completamente. Nas semanas que se seguiram, a casa dos Albuquerque passou por uma transformação não apenas física, mas também emocional. Eduardo, profundamente abalado pelo que acontecera, repensou suas prioridades, reduziu suas viagens de negócios, delegou mais responsabilidades aos diretores de suas empresas e passou a dedicar mais tempo à mãe e à reorganização da casa. O processo de divórcio de Márcia foi iniciado imediatamente. A investigação policial revelou que ela havia planejado o confinamento de Dona Eulália por meses, incluindo a contratação estratégica de Rafael, que não era enfermeiro, mas um ex-segurança com dívidas de jogo que o tornavam vulnerável à manipulação. O objetivo era declarar Dona Eulália mentalmente incapaz ou, eventualmente, simular um desaparecimento, dando-a como falecida após algum tempo. Tudo para assumir o controle das propriedades da família, que estavam em grande parte no nome da matriarca. A biblioteca, local que desencadeara toda a história, foi completamente reformada. A passagem secreta e o compartimento onde Dona Eulália estivera presa foram transformados em uma ampla sala de convivência, com janelas grandes que deixavam entrar abundante luz solar.
Eduardo fez questão de chamar o melhor arquiteto de interiores de Petrópolis para o projeto, seguindo as preferências da mãe. Zuleide, conforme prometido, recebeu um novo status na casa. Seu antigo quarto nos fundos foi convertido em depósito, e ela passou a ocupar uma suíte confortável próxima ao quarto de Dona Eulália. Seu papel evoluiu de governanta para dama de companhia e, mais importante, amiga e confidente da matriarca. Em uma tarde ensolarada de setembro, 4 meses após o resgate, Dona Eulália estava sentada em sua nova sala de convivência, observando o jardim através das amplas janelas. Recuperada fisicamente, havia readquirido peso, cor e vitalidade. Zuleide entrou trazendo uma bandeja com chá e os biscoitos de canela que a idosa tanto apreciava. "Como a senhora está se sentindo hoje, Dona Eulália?" A matriarca sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seus olhos. "Melhor do que estive em anos, minha querida. Sabe, às vezes penso que precisei passar por aquele pesadelo para finalmente enxergar quem realmente se importa comigo." Zuleide colocou a bandeja sobre a mesa e sentou-se ao lado da idosa. "Senhora não mereceu nada daquilo. Talvez não. Mas olhe o que ganhamos depois. Meu filho mais presente, você sendo finalmente reconhecida, esta casa voltando a ter vida." Era verdade. Nos últimos meses, a mansão que antes parecia um mausoléu elegante sob o comando frio de Márcia havia se transformado. Além de Zuleide, Eduardo convidara Antônio, o jardineiro, para morar em uma casa renovada nos fundos da propriedade. E mais recentemente, a irmã mais nova de Zuleide, Josefa, viúva com 2 filhos adolescentes, também se mudara para a mansão, ocupando outro quarto na ala familiar. As crianças trouxeram vida nova ao casarão antigo. Pedro, de 15 anos, e Luísa, de 13, enchiam os corredores com risos e energia jovem. Dona Eulália, que nunca tivera netos, encontrou nos sobrinhos de Zuleide a alegria que sempre desejara. "Dona Eulália", começou Zuleide, hesitante, "tenho algo para lhe contar." "O que foi, querida?" "O delegado Rezende ligou hoje cedo. O julgamento de Dona Márcia e Rafael foi marcado para o final do mês." A idosa suspirou profundamente. Era de se esperar. "Eduardo, sabe?" "Sim, falei com ele antes. Ele disse que conversaria com a senhora sobre isso mais tarde." Dona Eulália fez um gesto de desdém com a mão. "Não quero que meu filho se preocupe mais do que já está. Este caso já causou sofrimento demais. A senhora terá que testemunhar, e o farei com a cabeça erguida. Não por vingança, Zuleide, mas por justiça, para que nenhuma outra idosa passe pelo que passei." Nesse momento, Eduardo entrou na sala, acompanhado por Pedro e Luísa, que carregavam pacotes coloridos. "Mamãe, olhe o que as crianças prepararam para a senhora." Os jovens se aproximaram timidamente, estendendo os presentes. Luísa, a mais desenvolta, explicou. "É um álbum de fotos, Dona Eulália, com todas as fotos antigas que encontramos na casa. E também colocamos algumas novas, da senhora com a gente." Dona Eulália abriu o álbum encadernado em couro vermelho e sentiu os olhos marejarem. Ali estavam fotografias de sua juventude, de seu casamento, do nascimento de Eduardo, momentos felizes de uma vida longa e rica em experiências. E nas últimas páginas, fotos recentes. Ela no jardim com Antônio, ensinando Luísa a bordar, assistindo a um jogo de futebol com Pedro, celebrando seu aniversário de 85 anos com a nova família expandida. Está maravilhoso. "Crianças, obrigada." Pedro, mais reservado, ofereceu seu presente. Um quadro pintado por ele mesmo, retratando a mansão dos Albuquerque banhada pelo sol da tarde, com todos os novos moradores reunidos no jardim. "Dona Eulália, é para a senhora lembrar que nunca mais vai estar sozinha." A idosa não conseguiu conter as lágrimas desta vez. Estendeu os braços e abraçou os 2 jovens. "Vocês são a melhor coisa que aconteceu nesta casa em muito tempo." Eduardo observava a cena com emoção. Em poucos meses, sua vida havia sido completamente transformada. O casamento infeliz, as ausências prolongadas, a frieza que havia se instalado em sua família, tudo isso ficara para trás. No lugar, uma nova configuração familiar surgia, baseada não em laços de sangue ou convenções sociais, mas em genuíno afeto e lealdade. "Zuleide", chamou ele, "esqueci de lhe dizer. Sua transferência para o banco
foi finalizada hoje. A partir de agora você tem acesso à conta que abri em seu nome, com o valor que conversamos. Zuleide corou novamente. Ainda não estava acostumada a ser tratada com tanta consideração. Senhor Eduardo, é muita generosidade. É apenas justiça, Zuleide. E, por favor, já lhe pedi para me chamar apenas de Eduardo. Dona Eulália sorriu observando a interação. Notara, nas últimas semanas, a forma como seu filho olhava para Zuleide. Não como patrão para a funcionária, mas como homem para a mulher. A governanta, aos 53 anos, conservava uma beleza natural, que florescia agora que estava sendo bem cuidada e valorizada. E Eduardo, aos 52, finalmente livre de um casamento tóxico, parecia redescobrir sentimentos que há muito estavam adormecidos. Crianças, chamou Dona Eulália. Por que não vão mostrar ao Antônio o novo jogo que Eduardo comprou para vocês? Tenho certeza que ele vai adorar aprender. Entendendo o recado, os jovens saíram da sala, deixando os 3 adultos a sós. Dona Eulália olhou diretamente para o filho e para Zuleide. Vocês 2 precisam conversar mais, sem a presença de uma velha intrometida como eu. Eduardo e Zuleide trocaram olhares constrangidos como adolescentes pegos de surpresa. Dona Eulália riu, uma risada gostosa e genuína. Ah, não façam essas caras. Acham que não percebo o que está acontecendo aqui? Estou velha, não cega. Mamãe! Protestou Eduardo, vermelho como um pimentão. Dona Eulália, por favor. Zuleide tentou intervir, igualmente embaraçada. A matriarca levantou-se com surpreendente agilidade para alguém que, poucos meses antes, mal conseguia se manter de pé. Vou deixá-los a sós. Preciso ver como estão minhas rosas. Antônio prometeu que estariam florescendo esta semana. Com um sorriso maroto, ela saiu da sala, deixando Eduardo e Zuleide em um silêncio carregado de possibilidades. Pela janela, viram-na caminhar pelo jardim apoiada em uma bengala, mas com passos firmes e decididos. Ao longe, Pedro e Luísa correram para ajudá-la, um de cada lado, formando uma imagem de pura ternura. Ela está certa, sabe? Disse Eduardo finalmente. Nós realmente precisamos conversar mais. Zuleide assentiu, sentindo seu coração acelerar. Uma nova jornada estava apenas começando. Uma jornada que nenhum dos 2 poderia ter previsto há poucos meses, mas que agora parecia tão natural quanto o sol que banhava a mansão dos Albuquerque naquela tarde perfeita de setembro. O Fórum de Petrópolis estava lotado naquela manhã de outubro. O julgamento de Márcia Albuquerque e Rafael Menezes havia atraído a atenção da cidade inteira. Não era todo dia que membros da alta sociedade petropolitana se viam envolvidos em um caso tão chocante. Dona Eulália entrou no tribunal, apoiada em seu filho Eduardo, de um lado, e em Zuleide do outro. Caminhava devagar, mas com a cabeça erguida. Vestia um conjunto azul marinho elegante e discreto, os cabelos brancos impecavelmente arrumados em um coque. Apesar da idade avançada e do trauma sofrido, irradiava uma dignidade impressionante. As semanas de preparação para este momento haviam sido intensas. O promotor de justiça, Dr. Carlos Mendonça, reunira provas contundentes, o depoimento de Zuleide, as gravações feitas por Antônio, os laudos médicos que documentavam o estado de Dona Eulália quando foi resgatada, e as confissões de funcionários da clínica em Teresópolis que admitiram ter sido subornados para falsificar registros de internação. Márcia, sentada ao lado de seu advogado, parecia uma sombra da mulher elegante e arrogante que comandara a mansão dos Albuquerque. Sem acesso a seus cremes caros e tratamentos de beleza na prisão, sua aparência havia se deteriorado. Os olhos, antes frios e calculistas, agora demonstravam medo e desespero. Rafael, por sua vez, optara por colaborar com a justiça em troca de uma redução de pena. Confessara sua participação no plano, detalhando como Márcia o recrutara, explorando suas dívidas de jogo e prometendo uma generosa recompensa financeira quando o plano fosse concluído. Quando Dona Eulália foi chamada para testemunhar, um silêncio sepulcral tomou conta do tribunal. Com voz firme, ela relatou sua experiência, como Márcia gradualmente a isolara de amigos e familiares, como em uma noite foi dopada com medicamentos em seu chá e acordou no compartimento secreto. As semanas de confinamento, com pouca água, comida inadequada e a ausência de cuidados médicos essenciais para uma pessoa de sua idade.
as visitas esporádicas de Márcia e Rafael, sempre com ameaças veladas e promessas de que ninguém sentiria sua falta. A pior parte não foi o confinamento físico, disse ela, olhando diretamente para o juiz. Foi a traição, ver minha própria nora, que eu acolhi em minha casa, planejar friamente meu sofrimento. Foi ouvir dela que meu próprio filho seria facilmente manipulado a me esquecer. Quando questionada sobre seus sentimentos atuais em relação a Márcia, Dona Eulália surpreendeu a todos. Não a odeio. A raiva consome quem a sente, não quem a merece. Quero apenas que a justiça seja feita, para que outras pessoas idosas não sofram o que sofri, para que famílias valorizem seus idosos enquanto estão vivos, não apenas quando já não estão mais aqui. Zuleide foi a próxima a testemunhar. Com simplicidade e honestidade, descreveu como descobriu a passagem secreta, como encontrou Dona Eulália e como planejou seu resgate com a ajuda de Antônio. Seu depoimento emocionou a todos no tribunal, especialmente quando descreveu o momento em que ouviu a voz fraca da idosa pedindo por água. Naquele momento, não pensei nas consequências para mim. Não pensei que poderia perder meu emprego, minha casa. Só pensei que alguém que sempre foi boa para mim precisava de ajuda e que eu não poderia falhar com ela. Eduardo, visivelmente emocionado, apertou a mão de Zuleide quando ela retornou ao seu lugar. Nos últimos meses, a relação entre os dois havia evoluído de patrão e empregada para algo muito mais profundo. Ainda caminhavam com cautela, respeitando o tempo um do outro, mas era evidente para todos ao redor que algo especial florescia ali. Após 3 dias de depoimentos e argumentações, o veredicto foi anunciado. Márcia Albuquerque foi condenada a 15 anos de prisão por cárcere privado, tentativa de homicídio, por omissão de socorro e maus tratos a idoso. Rafael Menezes recebeu uma sentença menor, de 8 anos, devido à sua colaboração com as investigações. Ao deixar o tribunal, a família Albuquerque foi recebida por jornalistas e curiosos. Eduardo fez uma breve declaração, agradecendo à justiça e pedindo respeito à privacidade de sua mãe durante seu processo de recuperação. Zuleide e Dona Eulália caminharam direto para o carro que os aguardava, evitando os flashes das câmeras. De volta à mansão, encontraram uma pequena celebração preparada por Josefa, Antônio e os jovens Pedro e Luísa. Uma faixa improvisada com os dizeres "A justiça prevalece" decorava a entrada da sala de estar. Não sabíamos se seria apropriado comemorar, explicou Josefa, sempre prática e direta. Mas achamos que a senhora merecia um momento de alegria após tanta tensão. Dona Eulália sorriu, genuinamente tocada. É perfeitamente apropriado celebrar a justiça. E celebrar esta família que construímos juntos. Nos dias que se seguiram ao julgamento, a vida na mansão dos Albuquerque gradualmente retornou à normalidade. Uma nova normalidade, mais calorosa e autêntica do que a anterior. Eduardo finalmente formalizou os novos arranjos. Zuleide e Josefa receberam contratos como administradoras da casa, com salários justos e todos os benefícios legais. Antônio foi promovido a zelador-chefe, com 2 assistentes para ajudá-lo nos trabalhos mais pesados, permitindo que ele se concentrasse no jardim que tanto amava. Em uma tarde particularmente agradável, 6 meses após o resgate, Dona Eulália chamou todos para uma reunião na sala de convivência. Quando estavam todos presentes, Eduardo, Zuleide, Josefa, Antônio, Pedro e Luísa, a matriarca anunciou sua decisão. Conversei com meus advogados e fiz algumas mudanças em meu testamento, começou ela. Esta casa, que quase se tornou minha prisão, será transformada em um centro de acolhimento para idosos vítimas de abandono familiar. A surpresa foi geral. Eduardo foi o primeiro a se recuperar do choque. Mamãe, tem certeza? Esta casa está na família há gerações. E continuará, meu filho, mas com um propósito mais nobre. Parte da propriedade será preservada para você e seus descendentes, naturalmente. Mas o resto será dedicado a ajudar aqueles que, como eu, encontraram-se sozinhos e vulneráveis na velhice. Zuleide, sentada ao lado de Eduardo, apertou sua mão em um gesto de apoio silencioso. E tem mais, continuou Dona Eulália com um brilho travesso nos olhos. Zuleide, Josefa e Antônio receberão participações no Instituto Eulália Albuquerque.
que será criado para administrar o centro. Vocês três serão diretores, junto com Eduardo. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo soluço emocionado de Josefa. Antônio, homem de poucas palavras, apenas balançou a cabeça em agradecimento, incapaz de expressar verbalmente o que sentia. Zuleide, por sua vez, ajoelhou-se ao lado da cadeira de Dona Eulália e beijou suas mãos enrugadas. A senhora não precisava fazer isso. Sei que não precisava. Quis fazer. Vocês me mostraram que família não é apenas sangue. É lealdade, cuidado, respeito. Eduardo aproximou-se da mãe, os olhos marejados. A senhora tem certeza que é isso que quer? Absoluta, meu filho. Quero que meu legado seja de transformação, não de amargura. Nessa noite, após o jantar, Eduardo convidou Zuleide para um passeio pelo jardim. As estrelas brilhavam intensamente no céu de Petrópolis, e o ar fresco da serra trazia o perfume das rosas que Antônio cultivava com tanto carinho. Minha mãe sempre soube o que queria, comentou Eduardo. Mas hoje ela me surpreendeu. Zuleide sorriu observando as luzes da cidade ao longe. Dona Eulália é uma mulher extraordinária. Sempre foi, mesmo nos momentos mais difíceis. Eduardo parou sob uma antiga mangueira, cujos galhos formavam uma espécie de dossel natural. Pegou as mãos de Zuleide entre as suas. Sabe o que mais me surpreendeu hoje? A naturalidade com que mamãe falou de meus descendentes. Como se soubesse algo que nem eu mesmo tinha coragem de admitir em voz alta. Zuleide sentiu o coração acelerar. Nos últimos meses, sua relação com Eduardo havia evoluído em um ritmo lento e respeitoso. Conversas profundas, momentos compartilhados, um toque de mãos ocasional. Mas nenhum dos dois havia verbalizado o que sentiam. O que está tentando dizer, Eduardo? Ele sorriu subitamente tímido. Que talvez mamãe enxergue mais longe do que imaginamos. Que talvez ela veja um futuro onde você e eu... Zuleide silenciou-o, colocando um dedo sobre seus lábios. Não precisamos definir agora. Temos tempo. Eduardo assentiu, compreendendo. Ambos haviam saído recentemente de situações difíceis. Ele de um casamento tóxico, ela de anos sendo tratada como invisível. Precisavam deste tempo para cicatrizar, para redescobrir quem realmente eram antes de embarcar em uma nova jornada juntos. Você está certa, como sempre, concordou Eduardo. Mas saiba que, quando estiver pronta, estarei aqui. O momento foi interrompido por Pedro e Luísa, que vieram correndo pelo jardim. Tia Zuleide. Eduardo, venham rápido. Vovó Eulália está mostrando os álbuns de fotos antigos e contando histórias incríveis sobre a mansão. O termo Vovó Eulália havia surgido naturalmente entre as crianças, para a alegria da idosa, que sempre sonhara em ter netos. Zuleide e Eduardo trocaram um olhar cúmplice antes de seguirem os jovens de volta à casa. Na sala de convivência, Dona Eulália estava sentada em sua poltrona favorita, com um álbum aberto no colo. Antônio e Josefa estavam acomodados no sofá próximo, ouvindo atentamente as histórias da matriarca. Ah, finalmente! Exclamou Dona Eulália ao ver Eduardo e Zuleide. Venham ver estas fotos da inauguração da mansão em 1912. Meu avô está aqui, vejam só que postura. Enquanto todos se reuniam ao redor de Dona Eulália, absorvendo as histórias de um passado rico em tradições e memórias, Zuleide sentiu uma paz profunda. Olhou ao redor, para aquele grupo improvável que formava agora uma família. Josefa, sua irmã, que finalmente tinha um lar estável para criar seus filhos. Antônio, o jardineiro fiel, cujo conhecimento e dedicação finalmente eram reconhecidos. Pedro e Luísa, adolescentes cheios de sonhos e energia, que traziam juventude àquela casa antiga. Eduardo, um homem em transformação, redescobrindo o significado de família e amor. E Dona Eulália, a matriarca resiliente, que transformara uma experiência traumática em uma oportunidade para criar algo significativo. Na entrada da sala, uma pequena placa de madeira entalhada havia sido colocada recentemente. Nela, liam-se os dizeres escolhidos por Dona Eulália. Sala da Luz, em homenagem à coragem de quem não se calou. Era um lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a verdade e a lealdade podem iluminar o caminho. Do lado de fora, a noite de Petrópolis abraçava a mansão dos Albuquerque com seu manto estrelado. As luzes da biblioteca, antes usadas como sinal de socorro, agora brilhavam constantes e acolhedoras.
Uma nova era havia começado. Uma era de verdade, justiça e, acima de tudo, amor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Zuleide, Dona Eulália e a mansão dos Albuquerque tenha tocado profundamente seus corações. Esta narrativa nos lembra que a lealdade, a coragem e a verdade podem prevalecer mesmo nos momentos mais sombrios. E que família é muito mais que laços de sangue. É sobre quem permanece ao nosso lado quando mais precisamos. Se esta história despertou emoções em você, não guarde para si. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe nos comentários qual momento mais tocou seu coração. Foi a coragem de Zuleide? A resiliência de Dona Eulália? Ou talvez o renascimento da mansão dos Albuquerque como um lugar de luz e acolhimento? Para mais histórias que exploram as profundezas do coração humano, relações familiares e recomeços emocionantes, acesse nossa playlist especial Histórias de Superação. Lá você encontrará outras narrativas tão cativantes quanto esta. Até a próxima história, onde novas emoções aguardam por você.